Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus. Sempre é bom lembrar e repetir isso. Eis o coração que tanto amou os homens. Eis o coração que tanto me amou, que tanto te amou e quer receber gratidão. Quer que você saiba receber esse amor, esse abraço de misericórdia. Quantas meditações profundas e ricas tem nos feito entrar dentro desse coração, na intimidade desse coração. Quanta riqueza nós temos aprendido. E hoje, no 18º dia, que é a página 167 do nosso livro, nós estamos no livro Eis o Coração que Tanto Amou os Homens. Nós meditamos sobre Jesus que vai a Jerusalém. Ali acharemos o coração de Jesus aceitando a cruz. Nós estamos meditando cada etapa da vida do Senhor e agora meditamos Jesus indo para Jerusalém. Jesus decidido de ir para Jerusalém para abraçar a sua missão. Ele diz: eu devo ser batizado em um batismo e como eu desejo que ele aconteça. Já pensou? Jesus desejava dar a vida por nós. Mais do que uma pessoa deseja realizar um sonho de prazer, de fazer uma viagem, de conseguir ter um carro do ano, de conseguir comprar sua casa nova, sua casa própria para sua família, de realizar o seu sonho, o seu casamento. Jesus desejava ardentemente dar a sua vida pela sua esposa, que é cada alma humana, que somos nós, a igreja, a esposa de Cristo. Jesus desejou ardentemente dar a vida por você. Jesus quis sofrer por você. Mas por quê? Ninguém ama o sofrimento pelo sofrimento, nem Jesus. Jesus sofreu e foi muito difícil. Foi dolorosa, Jesus derramou lágrimas, passou por humilhações. Porque ele desejou tanto esse momento de dar a vida. Por causa do amor que ele tinha por mim e por você. Para nos tirar da escuridão, o Senhor teve esse desejo imenso de dar a vida por nós. Assim também acontece conosco, que seguimos Jesus. É um exemplo que eu conto de vez em quando, porque me marcou, algo muito simples, mas me marcou. Quando a nossa madre fundadora, a Madre Jane, falou: olha, uma pessoa estava com uma situação muito difícil no seu casamento, com risco de ser destruída aquela família. E essa pessoa me pediu que eu rezasse. E eu rezei e ofereci um jejum extra, porque nós já fazemos o jejum da igreja todos os dias, e na quarta e na sexta fazemos o jejum de pão e água, como Nossa Senhora Rainha da Paz nos pede. Mas ela fez um jejum extra por uma situação grave da família. Dessa família que pediu a ela ajuda, não era da família dela. E logo depois de fazer esse jejum e as orações junto com o jejum, aconteceu imediato a graça. E ela ficou tão feliz. E logo depois, uma outra situação, uma pessoa pediu também a ela uma oração e ela se sensibilizou, ofereceu também um jejum extra por essa situação e rezou. E também aconteceu um milagre, a graça aconteceu. Então ela partilhava conosco. Dá vontade de jejuar sempre. Dá vontade de jejuar mais. Você está entendendo que o que a madre estava partilhando conosco não é o desejo de sofrer, mas é o desejo de, com o meu sofrimento, eu me unir aos méritos de Jesus. E Santa Teresinha diz: os nossos pequeninos méritos, unidos aos méritos de Jesus, são como aquela gotinha d'água que o padre coloca na missa, junto com o vinho que vai se tornar o sangue de Cristo. O nosso pequenino sacrifício ganha uma proporção imensa quando nos unimos a Jesus na oferta e alcança milagres, alcança graças incontáveis. Então a nossa alegria não é sofrer, nossa alegria é unir o nosso sofrimento a Cristo para resgatar aqueles que nós amamos. E isso é um sentimento do cristão. E isso foi o entendimento daquelas criancinhas em Fátima, a Jacinta, o Francisco e a Lúcia. Isso é o entendimento que o coração de Jesus nos dá nesse mês de junho de maneira especial.
E nós começamos meditando um exemplo que está no nosso livro no dia de hoje, 18º dia, justamente o exemplo de uma santa que a relíquia dela está aqui comigo. Esses dias o irmão Manuel Maria conseguiu uma relíquia dessa santa, está aqui comigo, já vou dizer para você quem é, né? E contar um pouco do testemunho dela. Uma virtuosa senhora estava à beira da morte. Ela estava deixando 5 filhos, todos eles menores de idade. Mas sendo cristã fervorosa, piedosa, ela fez generosamente a Deus o sacrifício da sua vida. Antes de exalar o último suspiro, ela chamou seus filhinhos e lhes disse: meus queridos filhos, eu vou morrer, mas me façam uma promessa. Em lembrança da vossa mãe, honrai sempre as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, na simplicidade da sua fé, ela dividiu com eles, com seus 5 filhos, o seu tesouro. Qual era a herança que essa mulher deixava para os seus filhos? Ela vai dizer: os 2 mais velhos vão ficar com a obrigação de honrar as chagas da mão do Senhor. Um filho à mão direita, o outro filho à mão esquerda. Os outros 2 seguintes vão honrar as chagas dos pés, um com o pé direito e outro com o pé esquerdo. Imagina, ela está dando uma missão. A herança dela, que ela deixa para os seus filhos, é a missão de honrar as 5 chagas, já que são 5 filhos. Cada filho deve dedicar uma devoção especial a uma dessas chagas de Jesus. E a chaga do Sagrado Coração, ela deixou para a sua filhinha caçula, a pequenininha, que tinha o nome de Úrsula. Essa recebeu da mãe a herança da chaga do coração de Jesus. Olha que belo. E ela crescendo, os seus irmãos mais velhos foram sempre lembrando e ensinando a ela era pequenina, a essa devoção que a mãe deixou como herança para ela da chaga do coração. Essa menininha se tornou mais tarde uma das maiores glórias da vida religiosa. Em 1839, ela foi canonizada sob o nome de Santa Verônica Giuliani. Estou aqui com a relíquia desta santa, né? Não é coincidência, é deusidência eu ler essa história e estar com essa relíquia aqui, e peço a ela que reze por você nos momentos de dores e sofrimentos. Por quê? Porque essa santa se tornou, gente, a história de Santa Verônica Giuliani é incrível, é tremenda. Ela que abraçou os maiores sofrimentos com toda a confiança no coração de Jesus. Ela conseguiu sofrer bem, sofrer cheia de amor a Jesus, sabendo que o seu sofrimento estava salvando as almas que Deus confiou a ela. Será que quando a tempestade, o furacão chega na nossa vida, todos os sofrimentos parecem que vêm de uma vez? Nós nos unimos a Jesus como Santa Verônica Giuliani. Nós sabemos que isso é uma oferta pela conversão do nosso coração e pela salvação dos membros da nossa família, que estão em pecado mortal, que estão em risco de ir para o inferno. Isso é sério, é grave. Deus conta com o nosso sacrifício, e o melhor sacrifício não é o jejum que eu escolho, é o jejum que Deus escolhe para mim, é a tribulação que Deus permite que eu passe, que eu atravesse em ação de graças, em confiança, segurando firme nas mãos de Jesus e Maria. Essa grande santa Verônica Giuliani nos ensina que a resignação nos padecimentos é um dos maiores meios de agradar e se unir ao coração de Jesus. Depois dela passar por grandes sofrimentos e angústias, ela teve uma experiência de receber a visita. Ela foi uma grande mística da igreja. E ela teve uma visita de Jesus Salvador. Ele estava todo coberto de chagas e ao mesmo tempo todo resplandecente, porque cada uma das suas chagas, especialmente dos pés e das mãos, saíam raios de luz. Cada ferida de Jesus resplandecia de glória. Mas na chaga do seu lado sagrado
havia um diamante magnífico que ele contemplava com grande complacência, como ela desejava vivamente saber o que significava esse diamante na chaga do seu lado. Jesus, entendendo o seu desejo, lhe disse: tu reconheces esse precioso diamante? Não, Senhor, respondeu ela, mas penso que seja alguma alma fiel que vos fez um presente desse diamante, sofrendo por vosso amor, porque eu não posso duvidar que essa joia tenha sido tirada do tesouro dos padecimentos. Tornou então Jesus a dizer: sabe que é o fruto do contentamento que me fez experimentar a tua aceitação durante esses dias de prova. Olha só, é o consolo, a alegria, o contentamento que me fez experimentar a tua resignação, a tua aceitação durante esses dias de prova com que eu te visitei. Cada ato de aceitação, cada ato de abandono à minha vontade na hora do padecimento, vinha ornar e polir sobre o meu coração esta joia que considero agora com tanto prazer, que eu contemplo agora com tanta alegria. E dizendo isso, inflamou a santa com tão grande desejo de sofrer, que ela exclamou: ó meu Deus, sacrificai-me sobre o vosso altar de vossa cruz, eu me ofereço como vítima. Uma união íntima operou-se desde então entre o seu coração e o coração de Jesus, e ela não quis mais outro tesouro do que os desprezos e as humilhações. Gente, a alegria no sofrimento é um mistério que os mundanos não conseguem entender. O mundo não consegue entender. A Madre Kelly canta isso em várias canções. Uma delas diz: sim, minha alegria é amar o sofrimento. Eu sorrio, mesmo lágrimas vertendo, pois aceito com agradecimento os espinhos que entre rosas vou colhendo. Nós teremos uma felicidade eterna. Nós teremos uma eternidade infinita para gozar dos maiores deleites e prazeres da presença do Senhor, nos jardins celestiais, com os nossos amigos, com todos os nossos irmãos. Vamos adorar a Deus, louvar, cantar, pular, dançar. O céu é uma festa que não se acaba. Nunca mais nós vamos sofrer. O único tempo que nós temos para sacrificar pela salvação dos nossos irmãos é aqui nessa terra. Lá no céu não vai existir sofrimento. Nunca mais. Toda lágrima será enxugada, diz o livro do Apocalipse. Nunca mais se houverá gemido de dor, de sofrimento, não. Mas aqui nessa terra, nesse breve tempo de provação e de missão que nós passamos, nós precisamos aprender esse segredo de sermos marcados com a cruz de Cristo. Não só sendo batizado, mas amando o nosso batismo. Em Romanos 6 diz que quando fostes batizados, fostes sepultados com Cristo. Morrestes com Cristo. Morrer para esse mundo. Morrer para o homem velho, para a mulher velha. Morrer para as nossas inclinações egoístas. Morrer com Cristo. E ressuscitaste com Cristo, já espiritualmente, para um dia ressuscitar no corpo também. Vamos ter um corpo glorioso. Mas só vai ressuscitar para a glória quem estiver unido a Cristo na cruz. E essa cruz não são os grandes sofrimentos, são os pequenos sacrifícios do seu dia a dia. Como eu fiquei edificado quando o Roberto Tanus contou o testemunho aqui, de quando, o primeiro dia dele de casado, e ele, acostumado que a sua mãe sempre preparasse o café da manhã, pensou que a sua esposa continuaria fazendo o que a sua mãe fazia. E ele acordou cedo para trabalhar, e quando ele foi para o seu trabalho, não tinha o café da manhã pronto. E ele ficou ali sem jeito, ficou um pouco decepcionado. Ele esperava que a sua esposa fosse preparar algo de manhã cedinho para ele comer, para ir trabalhar, afinal de contas. Ela trabalhava cedo, mas ele nessa hora pediu a Deus uma palavra. E a palavra de Deus foi a seguinte: aquilo que desejais que os outros vos façam,
Fazei, pois, vós a eles. Olha que bonito ouvir a palavra de Deus. Ele acolheu essa palavra. E a partir desse dia até hoje, ele passou, ele mesmo, que não tinha esse costume, ele preparava o café da manhã. Para ele, para sua esposa e para depois os seus filhos, depois os seus netos também. Ele passou a preparar o café da manhã. São pequenas ofertas que poderiam se tornar discussões, causa de acusação, causa de divisão, causa de discórdia, de esfriamento do amor. E ao contrário, esse pequeno gesto fez com que hoje ele fosse um homem, como é bonito. Um abraço, Tanus. Quando ele testemunha a paixão que ele tem pela sua família, a paixão que ele tem pela sua esposa, a paixão que ele tem pela missão que Cristo deu para ele, de levar o evangelho a toda criatura, de não se cansar, se consumindo como uma vela no altar. Os sacrifícios que Deus pede de nós não são grandes, mas precisa acompanhar a humildade, quebrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Esses pequenos sacrifícios que são abraçados por amor a Cristo, mudam a nossa vida, fazem com que repercuta a bênção de Deus em todos os nossos familiares, o nosso trabalho, faz com que nós sejamos vencedores nas batalhas espirituais. A santa não amava o sofrimento por causa do sofrimento. É difícil sofrer, mas por causa das consequências que ele traz, quando é unido a Jesus. A palavra de Deus em Hebreus diz: em vista da alegria que lhe foi proposta, Jesus abraçou a ignomínia, a humilhação. Por causa da alegria de ter você, Jesus abraçou a cruz com amor. Por causa da alegria de ter você liberto dos vícios, do pecado, de Satanás, liberto do egoísmo, do orgulho, pela graça e alegria de ter você feliz para sempre com Ele, nos braços de Jesus no céu, Ele abraçou a cruz com alegria. Por isso, como eu dei o testemunho da Madre Jane, aqui também em Santa Verônica, por causa da alegria que ela ia causar a Jesus, por causa das almas que ela iria trazer para Ele, por causa desse diamante no lado aberto de Jesus, polido, belo, fruto da sua redenção, ela passou a desejar o sofrimento. Eu tenho uma devoção muito especial para uma santa chamada, na verdade não foi canonizada, uma beata chamada Beata Alexandrina Maria, que viveu em Balazar, em Portugal, mais ou menos perto do Porto, né? Lá no norte de Portugal. Você que é de Portugal, filho, filha, por favor, visita a casa da Alexandrina, visita o túmulo dela. Jesus fez uma promessa a ela, que por causa dos muitos sofrimentos dela, unida a Ele, Ele disse que todas as pessoas que visitarem o túmulo dela, todas as pessoas que visitarem o túmulo dela, que está na igreja de Balazar, em Portugal, todas as pessoas que fizerem essa visita, Jesus prometeu a salvação eterna. Prometeu, garantiu a salvação. Mesmo que a pessoa vá por curiosidade, Jesus prometeu a ela essa graça. A não ser que a pessoa vá com má intenção. Eu vou para lá, para depois eu poder pecar à vontade e mesmo assim me salvar. Só essas pessoas que vão com a intenção sacrílega é que não vão receber a promessa. Mas qualquer outra pessoa que for e fizer essa peregrinação visitando o túmulo da Beata Alexandrina, vai receber a promessa de Jesus, a mesma promessa das sextas-feiras do mês, a mesma promessa do uso do escapulário, a garantia da sua salvação. Por quê, irmão Luiz Maria? Porque essa mulher, ela viu e entendeu o sofrimento de Jesus de tal modo que o pior sofrimento de Jesus, nós já meditamos sobre isso, não foram os cravos, não foi a flagelação, não foi o espinho, não foi a humilhação, nem mesmo foi a dor de ver a sua mãe sofrer, que foi tremenda, gigantesca. Ver a sua mãe ser humilhada com ele e participar de toda terrível dor e sofrimento e humilhação. Não. O pior de todos os sofrimentos de Jesus foi saber que todo esse sacrifício dele, da sua mãe e de todos os santos da igreja que são o corpo de Cristo,
seria inútil para muitas pessoas. Que muitas pessoas iriam decidir ir para o inferno, continuar nos seus vícios e pecados, mesmo ele derramando todo o seu sangue, sofrendo todos os piores sacrifícios. Por isso a pior dor do coração de Jesus é quando um filho seu se condena para sempre no inferno. Isso entenderam as crianças de Fátima, a Jacinta e o Francisco e a Lúcia. Por isso ofereciam sacrifícios com alegria e generosidade, porque queriam ajudar Jesus a salvar almas, a conquistar corações para Ele. E por isso, a beata Alexandrina, entendendo isso, porque ela ficou doente quando ela foi defender sua castidade. Dos jovens foram atacar ela e duas moças, e ela defendeu, mandou as moças fugirem, pegou um pedaço de pau, defendeu essas moças, mas ela não conseguia enfrentar 12 rapazes. Logo depois de enfrentar e expulsar, de ameaçar a eles e elas fugirem, as duas moças que estavam com ela correu e pulou da janela para fugir desses rapazes que queriam abusar delas, defendendo sua pureza, sua castidade. A janela não era muito alta, uns 3 metros, até menos, 2 metros e tanto, se eu não me engano, mas ela caiu de mau jeito e ficou aleijada o resto da sua vida. Ficou ali na cama e não entendia o porquê desse sofrimento. Mas quando ela entendeu, através das pregações de bons padres, sobre o valor da cruz sendo abraçada com amor, a partir desse momento, a beata Alexandrina entendeu e se alegrou de poder participar da cruz de Cristo. Ela entendeu o poder do sacrifício dela, unido ao sacrifício de um Deus infinito, no altar, na Eucaristia. A partir daí, ela pedia a Jesus sofrimentos. Ela dizia: Jesus, me coloca na boca do inferno, na porta do inferno. Não deixa nenhuma alma cair no inferno. Me crucifica todos os dias, Senhor. Mas não deixa nenhum irmão meu se perder para sempre. E essa mulher passou a entender a alegria de ofertar a sua vida em sacrifício pelas almas. Jesus vai dizer que o mundo inteiro estava sendo sustentado por causa do sacrifício dela. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Jesus disse: tu agora só sustentarás Portugal, não é? Não o mundo inteiro. Jesus disse: tu és a maior vítima que eu tenho no mundo inteiro, unida comigo, se sacrificando pela salvação das almas. Se não fossem tantas almas que o teu sacrifício de amor, unido a mim, está atraindo para a salvação, para o meu coração, eu não permitirias que tu sofresses tanto. Jesus dizia: pronto, basta de sofrimento, minha filha. Ela dizia: mais, Senhor, eu quero sofrer por vosso amor, eu quero salvar almas, eu não quero que nenhuma se perca. Jesus dizia: basta, minha filha, por agora basta. E quando esses sofrimentos eram de pessoas que humilhavam, maltratavam, era difícil, mas ela dizia: eu perdoo de todo o coração e ofereço essa dor pela salvação das almas. Quando eu li o diário de Santa Faustina, que tem uma história parecida, Jesus dizia para ela a mesma coisa que dizia para Alexandrina. E eu pensava comigo: meu Deus, Jesus é a verdade, não pode estar mentindo. Como é que Jesus diz que Alexandrina é a maior vítima no mundo inteiro e Santa Faustina também é a maior vítima no mundo inteiro? E aí eu compreendi. Santa Faustina viveu a paixão de Cristo na sua alma e principalmente nos últimos dias da sua vida, mas ela morreu no dia 5 de outubro de 1938, se eu não me engano. E foi exatamente nessa data, em outubro de 38, que a Alexandrina começou a experimentar a paixão mística. Todas as quintas-feiras ela sentia a agonia de Jesus no horto e ela revivia. Ela, que era paraplégica, milagrosamente se levantava da cama e repetia todas as expressões de Jesus. Existem até vídeos gravados. E na sexta-feira abriam as chagas sozinho. As pessoas viam que se abria as chagas das mãos, dos pés e do lado. Toda quinta e sexta-feira ela começou a sua paixão exatamente na data que Santa Faustina morreu. Eu comparo aquelas aves no céu que voam, sempre tem uma na frente e as outras, em forma de V, seguem o vácuo
dessa ave que está puxando, se sacrificando mais. Mas depois de um tempo, uma sai, vem para trás e a outra vai para frente, revezam o sacrifício. Acabou de Santa Faustina, entrou da Beata Alexandrina. Eu lembro que numa mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, ela diz que o Papa João Paulo II, no fim da sua vida, ele era a maior vítima no mundo inteiro, se sacrificando pelas almas. Olha só, essas almas vítimas, claro, eu estou falando de almas gigantescas, né? Nós somos pequenininhos, o nosso sacrifício é muito pequeno, porém, deve ser oferecido com amor. Porém, esse pequeno sacrifício do seu dia a dia, essa palavra não é para outra pessoa, é para você, do seu dia a dia, unido ao de Jesus, tem o poder incrível de salvar os membros da sua família, não somente a sua alma, de purificar o seu purgatório. As revelações dizem que a maioria das pessoas ficam anos no purgatório. Uma pessoa, aos olhos do mundo, que passa vários anos de sofrimento de uma enfermidade antes de morrer, aos olhos do mundo é um infeliz. Mas aqueles que passam essa enfermidade em união com Jesus, louvando a Deus, confiando em Deus, já vive o purgatório aqui na terra, gente. Quando a gente aprende a abraçar a cruz, em Ezequiel 9 diz assim: manda o anjo castigar todos em Jerusalém, todos vão morrer, mulheres, crianças, todos idosos, menos aqueles que forem marcados com uma cruz na sua testa. Já é um sinal de prefiguração, Ezequiel capítulo 9, que aqueles que são marcados com a cruz, abraçam a cruz, têm o sinal da cruz no seu coração, na sua vida, esses sim serão preservados do grande castigo eterno do inferno e nesses últimos tempos da grande tribulação. Vão atravessar bem essa fase. São Paulo vai dizer, em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer: irmãos, sede meus imitadores, olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos. Seja meu imitador como eu sou de Cristo, ele vai dizer em outra passagem. Porque há muitos por aí, a quem repetidas vezes vos tenho falado, e digo agora chorando, que têm se comportado como inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? São Paulo vai dizer: cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que têm por Deus o ventre. O que simboliza o ventre? Simboliza a comida, o prazer de se alimentar. São Paulo vai dizer, uma frase dos pagãos: se Cristo não ressuscitou, vamos aproveitar essa vida. Se Cristo não ressuscitou, nosso lugar é essa terra. Nós somos terrenos, carnais. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou, vamos curtir só essa vida, porque não existe vida eterna. Os pagãos pensam assim: curtir a vida, essa vida é feita para curtir e aproveitar. Mas os cristãos crucificaram com Cristo as suas más inclinações. Os cristãos estão mortos, escondidos com Cristo em Deus. Quando Cristo aparecer em sua glória, nós apareceremos com Ele. O pensamento do cristão é bem diferente, mas os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que se dizem cristãos, mas querem viver essa vida sem sacrifício, folgados, aproveitando e curtindo essa vida. Não entenderam o valor da verdadeira alegria, que o mundo não conhece, a verdadeira paz de dar a vida, como Cristo deu a vida. E São Paulo vai dizer: o destino desses é a perdição, o Deus deles é o ventre. Mas o Deus é o ventre não só no sentido do estômago, algumas traduções trazem estômago, né? Da comida, do comer e se divertir, mas também ventre significa a sexualidade, a afetividade. O ventre significa o prazer carnal no sentido sexual, usado de uma maneira fora da bênção de Deus, cujo Deus é o sexo, pessoas que fazem do sexo seu Deus. Eu falo sempre para pessoas que estão em situação de segunda união: vocês podem e devem viver a castidade, enquanto não for provado que o casamento de vocês foi nulo, vocês estão vivendo o adultério.
E é possível viver a castidade, porque o nosso Deus não é o ventre, não é o sexo. É possível viver sem o sexo. Não somos escravos da carne. Às vezes, a pessoa só se converte depois de anos convivendo com uma pessoa de segunda união. Estava em adultério, mas não tinha consciência. Agora se converteu. Quantos testemunhos nós temos? Tem uma experiência com Cristo. Agora diz, não, vou viver em castidade. Até que seja provado que o casamento foi nulo, eu vou viver em castidade. E se não foi nulo, o casamento, mesmo convivendo na mesma casa, em quartos diferentes. Olha que testemunho. Várias pessoas dando esse testemunho de conversão verdadeira ao Senhor, de não ser o ventre o seu Deus. Não são inimigos da cruz de Cristo, porque entenderam a vivência dos mandamentos que não são pesados para quem ama Deus, para quem ama Jesus. E ele vai terminar dizendo, para quem a própria ignomínia é causa de envaidecimento, só tem prazer no que é terreno. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. E a nossa meditação de hoje, Jesus está dizendo que ninguém tira a vida dele. Ele a dá livremente. No início do seu dia, repete esse versículo bíblico. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Eu vou sacrificar o meu dia antes de alguém querer estragar o meu dia. Ninguém tira a minha vida. Eu entrego já no início do dia. Senhor, o meu dia será um sacrifício de louvor. O Salmo 26 fala, vou oferecer um sacrifício de alegria ao Senhor. Por isso, filho, filha, essa meditação de hoje é muito profunda. Teria outros exemplos para contar. Nosso instituto surgiu no dia de Santo André. Santo André, quando já idoso, quando encontrou a cruz dele, onde iam crucificar ele, ele abraçou a cruz e beijou, como Jesus faz no filme da Paixão. Nossa meditação vai dizer, Jesus abraçou a cruz. E Santo André disse assim, há tanto tempo eu esperei por você. Na cruz, Cristo deu a vida por mim. E agora eu posso dar a vida por Cristo, em gratidão a Cristo. E pela salvação do rebanho que ele me deu para cuidar. Santo André ficou 3 dias numa cruz em forma de X, louvando e bendizendo a Deus, se alegrando, porque naquele sofrimento ele estava unido a Jesus. Eu desejo para você, que você também receba esse milagre, que o mundo não conhece, de ter paz no sofrimento, por estar unido a Jesus. Mais ainda, de ter alegria no momento do sofrimento, quando nós temos o Espírito de Deus, porque é algo divino, isso não é somente humano. Deus quer te dar essa graça, filho, filha, e um verdadeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus recebe essa graça. Quem se aproxima do coração de Jesus passa pelos padecimentos e pela cruz de uma maneira muito diferente, porque Jesus é o teu consolo, Jesus é a tua fortaleza, Jesus é o teu grande amigo, Jesus é o esposo da sua alma. Por isso encerramos essa nossa meditação de hoje, meditando sobre Jesus desejando ir para Jerusalém, dar a sua vida por nós, que nós também desejemos ir para Jerusalém, quer dizer, abraçar a nossa cruz, pelo amor aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, pelo amor aos nossos irmãos e pelo amor ao reino dos céus, que em breve nós vamos nos encontrar lá e viver eternamente felizes para sempre. Mas essa alegria já começa aqui, carregando bem a nossa cruz. Que o Sagrado Coração de Jesus te dê essa graça. E se você deseja essa graça para outras pessoas também, compartilhe esse vídeo com elas, para que elas possam, pessoas que estão passando por um grande sofrimento, compartilhe esse vídeo com elas, para que elas possam também, como a Beata Alexandrina, entender o sentido da sua oferta e se alegrar com Cristo, mesmo na cruz. E eu te convido também de colocar aqui nos comentários, como você tem carregado a sua cruz? Você tem recebido os consolos do coração de Jesus? Porque sem esse consolo, a gente não consegue. Como tem sido o seu carregar a cruz? Você tem arrastado, reclamando? Tem carregado firmemente? Ou tem abraçado e beijado? Santa Faustina viu 3 tipos de almas. Umas que arrastam a cruz, reclamando. Outras que carregam, aceitando. E outras que abraçam, louvando e amando.
E Jesus disse a Santa Faustina: vê essas três tipos de alma? Quanto mais estiverem unidas comigo na dor, oferecida por amor, mais estarão unidas comigo na glória. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.